Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, e agradecer pela oportunidade de estarmos novamente reunidos para o estudo, tentativa de alcançar maior entendimento da verdade, condição básica para que nós consigamos alcançar a Deus. Rogar aos bons amigos da espiritualidade que nos favoreçam, para que das leituras nós consigamos extrair um entendimento mais vasto, mais amplo, mais profundo e que nos permita a tomada de novas boas resoluções. Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Que assim seja. Hoje nós iniciamos a leitura do capítulo 3 da primeira parte da criação. Essa primeira parte nós enfatizamos bem, temos feito esse esforço, né? A temática é abstrata, subjetiva, e a gente pede sempre aos irmãos que abandonem o entendimento literal das palavras para tentar construir uma ideia, né, mais ampla, mais aberta. E aqui, esse exercício ainda é mais importante, talvez, né? Porque aborda uma temática em que essa expansão do pensamento é que nos favorece o entendimento, né? Não há conceituação precisa, não existem definições que nós consigamos alcançar. Então, por isso, o pensamento, a liberdade do pensamento vai nos permitir essa compreensão. Nós vamos dividir essa leitura em duas partes. O capítulo é composto de seis temas, né? E nós vamos dividir em duas partes. Formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da Terra e Adão, uma primeira parte, e diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação, uma segunda parte. Vamos então iniciar. Formação dos mundos, uma primeira consideração, logo debaixo do título. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Muito atualmente a gente está recebendo imagens de telescópios que estão no espaço. E eu, pelo menos, fico, né, assim, extasiado com essas imagens, né? A extensão, a imensidade que é, mesmo visto muito além da nossa atmosfera, o universo é inalcançável. Se nós trouxermos para a parte micro, estamos falando do macro, do que é grande. Se trouxermos para o que é muito pequeno, a quantidade de seres que ainda assombram a vida humana, né? Agora, um vírus, né? que nos condiciona a existência no mundo. Partículas que não são vida, não, né? E que comprometem a nossa vida. Então, é nesse sentido que essa primeira consideração, o universo é uma coisa enorme, abrange uma infinidade de coisas enormes e microscópicas, e abrange fluidos que nós ainda não somos capazes de determinar. Nos falta aparelhamento, né, para a gente poder determinar. Vamos lá então. Questão de número 37. A questão Kardec formula:
O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Nosso orientador responde assim: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. E uma nota: diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. A questão formulada é: foi criado, o universo foi criado, essa enormidade foi criada, ou existe toda a eternidade? Quer dizer, é uma coisa que apareceu. E o nosso orientador diz: olha, o universo como nós entendemos é uma consequência, né? Então, não há como ter uma consequência sem uma causa. A gente já fez esse paralelo. É difícil, né, você definir, né, data, condição, mas é razoável, é lógico a gente inferir que o universo foi criado, né? O universo foi criado. 38. Como criou Deus o universo? E o Kardec, o nosso orientador, responde assim: para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Como criou Deus o universo? Pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese, ou Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Se a gente for lá em Gênesis capítulos 1, 2 e 3, né, a gente vai ver a obra da criação e como Moisés descreve, né, essa obra. O que é importante, né, é a gente entender que aquela descrição é uma, vamos chamar assim, uma alegoria, é uma maneira de retratar a percepção de Moisés. Não é uma definição literal, né? Então, a sequência em que aconteceu a criação vamos dizer assim, é o que a gente tem que considerar. O prazo já não dá para considerar, que ele diz no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? E o que o nosso orientador responde, né, ao Kardec, né, como Deus criou, como, ele diz, por sua vontade. E aí fica para nós uma ideia que explica, fecha aspas, a criação, né, e dá para nós um enfoque novo acerca da vontade. Ele cita a frase do Gênesis, né? Faça-se a luz, e a luz foi feita. E aqui é uma indicação da vontade como força criadora, né? Então sai do ideamento de Deus, Deus tem a ideia, vamos colocar assim, e por sua vontade ele materializa essa ideia na feitura da luz. Nas outras coisas também foi assim, né? Divisão das águas, formação da terra, tudo pela vontade. Questão número 39. Kardec pergunta: poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? E aí o orientador responde assim: tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Os mundos tal qual conhecemos
se forma pela condensação, pelo agregamento, vamos dizer assim, das matérias que se encontram soltas, né, dispersas pelo espaço. Eu ressalto, ele diz, tudo que a esse respeito podemos dizer, quer dizer, a limitação do próprio conhecimento do nosso orientador, o que ele pode dizer, né? E o que nós podemos compreender, a nossa própria limitação, né? É que essa formação se dá pela agregação da matéria dispersa. Nós sabemos que existem forças, né, que a gente constata, existem forças que agregam elementos, né, aqui no nosso campo físico. Então a gente extrapola para o universo e entende que os globos também têm essas mesmas forças agregadoras. Questão número 40, ele pergunta: são os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? E o orientador responde assim: isso é certo. Os cometas são um começo de condensação de matéria. Isso é certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. E aqui o nosso orientador fala muito da mística envolvida, né, nos cometas. Então, via-se o cometa como um indicativo de um evento, de uma efeméride, como se fosse um presságio, uma coisa mística. Então ele diz, absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Essa influência no campo do sobrenatural, vamos dizer assim, né? Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, misticismo, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. A gravitação universal que nós entendemos hoje é uma boa prova disso. Os corpos têm influência recíproca, vamos dizer assim, né? E ele fala dessa influência física, não da mística, né? Que muita gente atribui poderes místicos, né, a esses corpos celestes. 41. Pergunta o Kardec: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Os mundos podem desagregar-se e a matéria constituinte ser novamente dispersa? O orientador responde: sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. No processo, né, de evolução, de progresso da obra, né, essa renovação se dá. Mundos não são eternos. Assim como os corpos, os seres vivos, os corpos não são eternos, são perecíveis. Aqui a gente pode chamar, por exemplo, um evento astronômico que a gente conhece, são as supernovas. Estrelas grandes, de massa maior do que 10 vezes a massa do Sol, por exemplo, desculpem, que no fim do ciclo de vida delas, elas simplesmente explodem, projetando a matéria para o universo, né, e dando ensejo ao aparecimento dos chamados buracos negros, né? A gente tem, por exemplo, essa observação, é observação nossa, a gente tem isso como fato, né? Essas ocorrências de explosões com projeção de matéria de volta para o espaço e tal, que é a questão que Kardec coloca. Se o mundo formado pode desaparecer? Sim, né? Nós temos isso nas estrelas, que a gente tem essa constatação. A supernova, que é o evento que eu relatei, é essa constatação. Questão número 42. Ele pergunta: poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Quanto tempo dura? Da Terra, por exemplo? E aí o orientador responde assim:
nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Então, o nosso orientador, com todo o seu conhecimento, com toda a sua, né, toda a sua sabedoria, não tem essa informação. Ele diz: nada te posso dizer a respeito. Vai além do conhecimento dele próprio. Né? E ele diz: é um assunto irrelevante. É bem louco quem pretenda sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Né? Segundo tema, formação dos seres vivos. E ele pergunta assim, questão 43. Quando começou a Terra a ser povoada? E aí o nosso orientador responde com a Gênesis. Né? Ele começa com a Gênesis. Ele diz assim: no começo tudo era o caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos, apropriados ao estado do globo. Aqui, essa referência, ela é bem própria da Gênesis. Né? O versículo 1 do capítulo 1 da Gênesis diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É uma ideia, vamos dizer assim, da desorganização. Não havia uma vontade definidora, vamos usar esse termo. Né? Então aqui ele diz: no começo tudo era o caos, estava desorganizado, estava desarrumado, estava lá, mas não tinha uma orientação, uma organização. A pergunta formulada é: quando começou a Terra a ser povoada? Aí ele faz a segunda questão. Ele pergunta: de onde vieram para a Terra os seres vivos? E aí ele diz, o nosso orientador: a Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram-se os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente, de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto, ao aparecimento de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram então e se multiplicaram. 45. É prosseguimento dessa linha de questionamento. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E o orientador responde assim: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem existência nova em novo globo. Ele faz uma nota longa, tentando condensar essas duas questões. Ele diz assim: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação dessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Ele está fazendo um comparativo.
na inorgânica, né, na química inorgânica, a gente vê essa formação. Por que ela não poderia acontecer também na química orgânica? Porque não se daria o mesmo com os elementos orgânicos. Durante anos se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germes, um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo de nossas vistas, por que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, os elementos formadores. Mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Então, o nosso irmão, chamando uma coisa que é patente aos nossos olhos, que é no campo da matéria inanimada, né? A formação dos cristais, ele diz, olha, esse mesmo princípio se dá também na química orgânica, né? Os diversos elementos estão dispersos ou estão em vida latente até que surja as condições propícias para a agregação ou para a eclosão, né? Ele cita, por exemplo, a semente do trigo, né, que, dadas as determinadas condições, né, ela eclode, germina. Então é esse o princípio que ele coloca. Eu citei numa outra aula, né, uma historinha, né, da formação do homem da lama, né, que Deus teria tomado, a historinha que Deus teria tomado o homem da lama. É essa a ideia que a gente tem que ter, né, de um elemento, de um elemento ou de vários elementos, uma vontade definida, né, organizando, direcionando e formulando um outro elemento, uma outra composição. Questão 46, ele pergunta assim: ainda há seres que nasçam espontaneamente? Nosso orientador responde: sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? Por outra, o corpo do homem e dos animais não carrega em si os elementos que vão consumi-lo quando a vida cessar, o princípio vital cessar? Né? É essa a questão que ele coloca. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Então existem no mundo microscópico coisas que a gente ainda não alcançou. É isso que ele diz, né? E aí, nesse mundo microscópico, estão ainda os germes de muitas coisas que se criarão. Há seres que nasçam espontaneamente? Sim.
mas o germe primitivo já existe. Ele diz, está aguardando só o momento adequado, a condição propícia. Questão 47. E ele pergunta, Kardec pergunta, a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? E aí ele diz, sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Então, quando a figura de Deus criando o homem do barro, né, formulando o homem do barro, a gente tem o que a gente alcança é que o homem foi extraído dos elementos que já existiam, que já estavam, já tinham sido formulados anteriormente e já estavam ali contidos. Né? Não é a ideia de Deus fazendo a estatuária humana, né? De uma peça de argila, né? Mas a vontade divina propiciando que os elementos químicos, orgânicos, se combinassem, né, para a gente ter essa maravilha que é o corpo humano. Né? Então, ele diz, os elementos estavam lá e foram reunidos, né, pela vontade criadora, né, no momento adequado. Veio a seu tempo. 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? E ele diz, não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Nós ainda não conseguimos um conhecimento científico que nos proporcione essa certeza. Todos os cálculos que nós fazemos ainda estão aquém da verdade, estão longe da verdade. Não alcançamos ainda essa verdade. E a questão 49 ele pergunta, se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? A questão é, se os elementos estão aí, por que não continua esse processo de aparecimento dos homens do nada, da lama, do barro? E o nosso irmão responde assim, o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis de reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Ele começa dizendo, olha, esse princípio está segregado, está separado, não é alcançável por nós, ele está nos segredos de Deus. Mas entendam o seguinte, uma vez iniciado o processo, mudou-se a forma de, vamos chamar, geração espontânea para reprodução sexualizada. Então, essa data aqui, que a gente não sabe, que é, né, lá no comecinho, sabe-se lá onde é que está, né? Nesse processo todo de progresso, né, mudou-se a forma, né, de surgimento da lama para reprodução sexualizada. É isso que ele diz. Né? Povoamento da terra. Adão. E aí ele questiona. Duas últimas questões para nós. Ele diz assim, a espécie humana começou por um único homem? O livro Gênesis descreve a criação do homem, né? E descreve a criação do homem e mulher. Né? Então aqui ele diz assim,
Eu vou ler aqui para a gente ter uma referência. No finalzinho, a gente vai ver uma discussão a respeito da concordância, né, entre os ensinos bíblicos e os fatos que estão ao nosso alcance. Ele diz assim, lá no Criação dos Seres Viventes, né, capítulo 1, ele coloca aqui no 27, ele diz assim, no 26, vamos começar no 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí? E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Esse é o texto da Gênesis. A questão do Kardec é, a espécie humana começou por um único homem? A própria explicação da Gênese, né, já nos coloca assim, olha, a vontade de Deus, né, criando o homem e mulher, diversos sexualmente colocando, né, já indica, né, ali já indica que o processo seria de reprodução diferente da formação inicial. Mas a questão é, um único homem, uma única mulher? Né? E ele diz assim, não, aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Aí na questão 50 ele pergunta assim, poderemos saber em que época viveu Adão? E aí o nosso orientador responde, mais ou menos na que lhe assinalais, ou assinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. 4.000 antes do Cristo. Então, esse conjunto das duas questões nos permite tirar algumas conclusões. Primeiro, a Terra não foi povoada a partir de um único homem. Certamente diversos. Usando a resposta da questão 47. A espécie humana se encontrava nos germes do globo terrestre e, dadas as condições adequadas, no seu tempo, né, deu lugar a, vamos chamar, a germinação humana, né, sobre a face da Terra pela vontade de Deus. Mas não foi um homem, uma mulher. Né? Certamente isso se deu largamente. Foram muitos os indivíduos. Né? Então, a resposta dele é, não, o povoamento da Terra não se deu a partir de um único homem, mas de diversos homens. Né? E ele coloca a ideia, mas esse cidadão, Adão, efetivamente existiu, porque ele responde, quando perguntado em que época viveu Adão, aquele ente bíblico, aquele personagem, né? Ele diz, olha, mais ou menos na época que lhe assinais, 4.000 antes de Cristo. Aí tem uma nota que condensa essas duas questões. Ele diz assim, o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constitui o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria,
que personifica as primeiras idades do mundo. O que o nosso irmão diz em síntese é que a figura em si, né, constitui vamos chamar, um eixo central de uma determinada raça e não da humanidade como um todo. Esse é o aspecto. Ele diz, certamente é um sobrevivente em uma determinada região, né, sobrevivente aos cataclismos que aconteciam com muito mais frequência sobre a face do globo. Esse sobrevivente é o tronco de uma raça. Então, nesses termos, Moisés teria tomado a figura de Adão, né, que é o tronco de uma raça, como o tronco da humanidade. Então, o que o nosso orientador coloca é em verdadeira grandeza. Adão como uma figura notável de uma determinada raça, né? Mas não como o patrono, ou o varão, né? Ou o tronco da humanidade. Vamos parar por aqui, são só 36 minutos, mas eu vou parar por aqui, porque a sequência demanda um pouco mais de tempo. Eu não queria ir adiante para não perder a sequência com pouco tempo. Nós retomamos depois, então, vendo os outros 3 temas, né? Diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e aquelas considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Vamos encerrando por aqui, agradecendo a Deus a oportunidade de dedicarmos esses minutos à leitura, agradecendo aos bons amigos que nos acompanharam e que nos permitiram um entendimento diferente, um entendimento diverso, né? Uma compreensão melhor, um pouco mais larga, da verdade que nós tentamos ansiosamente alcançar. Rogando ao Mestre Jesus se mantenha conosco, né, nos iluminando e nos fortalecendo, para que a gente tenha a caminhada segura rumo aos nossos objetivos, né, e que o Mestre nos infunda muita coragem moral, para que a gente tenha a força necessária para agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Deus os abençoe. Né? Até a próxima.